podem sugerir temas para as nossas futuras webs e para que ela possa entrar nas nossas agendas. Nós também disponibilizamos outros canais de comunicação, que são as nossas teleconsultorias assíncronas e as nossas teleconsultorias síncronas. Visite o nosso site, conheça os serviços que oferecemos, conheça a nossa biblioteca. Bem, vamos dar início à nossa web de hoje, que o tema é a reemergência da cachumba. O nosso palestrante, o web palestrante, é o Dr. Ronaldo Evaldo Martins. Ele é mestre em infectologia pela Universidade Federal do Espírito Santo, é médico pediatra e professor aposentado de pediatria da universidade. Dr. Ronaldo, seja bem-vindo. Boa tarde. É um prazer enorme voltar à universidade e para falar de um tema como a cachumba, por exemplo, que é mais uma das doenças que está fazendo a reentrada no mercado, vamos dizer assim. É uma das doenças classificadas como doenças reemergentes. Coqueluche, vocês sabem que já começou há um tempo, agora de um tempo para cá está se falando de novo de cachumba. E algumas dessas doenças, mesmo doenças evitáveis por vacina, como a cachumba, elas podem realmente reaparecer, e aí cabe um estudo mais aprofundado de causa desse reaparecimento. Se falta de vacina, se falha de vacina, se gente que não tomou vacina, se não foi vacinação suficiente, enfim. Essa discussão não está, ela está iniciada ainda, não tem uma conclusão a respeito. Mas, de qualquer forma, há um tempo já se fala que tem casos de cachumba em alguns lugares. Quando nós fomos realmente procurar, nós fomos entender que nós estamos tendo casos de cachumba no país inteiro. Vários estados estão fazendo notificação por conta própria a respeito da cachumba e com uma dificuldade natural de fazer o diagnóstico dela. Nós vamos ter uma explicação melhor no decorrer da palestra e, ao final, uma informação que eu, por acaso, recebi do Ministério da Saúde agora, às 11h30 da manhã, quando já tinha essa aula pronta, eu recebi uma notificação do Ministério que eu vou passar ao final. Vai dar para entender claramente por que a gente ouve, mas ouve pouco, ouve mal e não tem uma explicação muito clara dos casos de cachumba que vem ocorrendo no país. Nós vamos então dar a entrada mostrando essa figura aqui, que é uma figura folclórica, que era que se usava antigamente, um pano amarrado no rosto nas crianças que tinham cachumba, dando a impressão de que aquilo ia segurar aquela inchação enorme. Chamada de cachumba, apelidada de cachumba, na verdade é a parotidite epidêmica, ou a inflamação da glândula parótida, que aparece abaixo da orelha, com uma inflamação avermelhada, mole, com delimitação mal feita, não aparece muito claramente a delimitação dela. E cachumba não é uma doença nova. Hipócrates já falava nisso há 460 anos antes de Cristo, já conhecia a cachumba, 500 anos antes de Cristo, portanto já era uma doença conhecida. Obviamente que ninguém tinha a menor ideia de vírus, de bactérias e de outras causas, mas a doença já era conhecida. Cachumba ou parotidite, que vem a dar na mesma no caso, nós chamamos de cachumba parotidite causada pelo vírus da cachumba. Parotidite epidêmica. Epidêmica por quê? Porque é uma das poucas inflamações de parótida que podem ser transmitidas de uma pessoa para outra, fazendo então a transmissão interpessoal. Daí a necessidade de se tomar uma providência que já foi tomada na década de 60 para 70, começou a aparecer então a vacina viral de cachumba, vacina feita com o vírus atenuado da cachumba. Ela tem como sintomas a dor no local, a inflamação da parótida, eventualmente de gânglios embaixo da região mandibular, e uma dor importante,
que é reativada, por exemplo, com substâncias que chegam na boca e estimulam a formação de saliva. Por exemplo, um ácido, um doce, um sal, aumenta a quantidade de estímulo para a formação da secreção salivar. E aí, no caso, a pessoa sente dor. Aquilo pode ser transmitido, por exemplo, por gotas de saliva, geralmente pelas gotas de saliva, por outros produtos, por transmissão por objetos, por copos, talheres, mãos, etc. Mas, basicamente, a transmissão é uma transmissão respiratória, como outras doenças respiratórias. Pode ocorrer em 14 a 20 dias a incubação dela, com a média de 15 a 16 dias. E no período agudo, no período de transmissão, esse período é de uma semana aproximadamente. Ou seja, quando começam os sintomas, a pessoa pode estar transmitindo a cachumba. Diz-se que o habitat único é o ser humano, embora existam algumas dúvidas se algum tipo de macaco podem ser contaminados, mas normalmente se considera que o homem é o único habitat natural da cachumba. Os anticorpos maternos de mães que tiveram a doença e ou tomaram a vacina, eles podem ser transferidos como outras doenças até mais ou menos 6 a 8 meses da vida da criança. Ou seja, cachumba não é uma doença comum antes de 1 ano de idade na criança. E essa imunidade da doença parece durar a vida toda. Várias doenças que têm essa característica de aprofundar a infecção nas pessoas, como o sarampo, a cachumba, a varicela ou a rubéola, por exemplo, são doenças que penetram o corpo de uma pessoa com uma intensidade muito grande e com isso parece que promovem também uma imunidade muito intensa, muito importante e muito duradoura. O que não parece ocorrer com a vacina dessas doenças, ou seja, a imunidade das doenças é maior, mais intensa e mais duradoura do que a imunidade promovida pelas vacinas. Este é um problema que o mundo todo vai ter que se debruçar sobre ele, estudar melhor, porque enquanto se dizia, quem teve sarampo, quem teve cachumba, quem teve catapora, nunca mais vai ter, etc, etc. Quem teve a doença, quem tomou a vacina dessas doenças parece que não tem essa garantia. A mesma coisa que ocorreu com coqueluche está ocorrendo agora com cachumba. Mais ou menos 10 anos, 12 anos depois da vacina ser feita, tem casos aparecendo em pessoas comprovadamente vacinadas para cachumba. Ou seja, parece que a vacina não dá aquela imunidade toda que era a expectativa do mundo. A doença é prevalente na criança e adolescente, mas antes de se fazer essa vacinação rotineira, imagine, se uma criança tem uma imunidade materna que perde próxima de 1 ano de idade, então as crianças que passavam de 1 ano começavam a entrar em contato com o mundo e naturalmente tinham todas aquelas doenças que até um tempo atrás, e ainda hoje, alguns chamam de doenças próprias da infância. Eu confesso que eu tenho uma certa implicância com esse termo, porque a gente tem que prestar atenção melhor em algumas doenças que não são próprias da criança, mas mais comuns na criança desde que tenha chance de acometer mais a criança. Por exemplo, várias doenças dessas que hoje, sarampo, cachumba, catapora, coqueluche, tétano, difteria, as crianças são vacinadas, elas não adoecem. Quem vai adoecer dessas doenças é o adulto. E é o que está ocorrendo atualmente com a cachumba, ela está fazendo exatamente a mesma coisa. Se chama, em termo técnico mais elegante, uma transição da faixa etária, ou seja, as crianças deixaram de adoecer, mas os adultos e adolescentes podem adoecer dessas doenças. O que causa isso? Primeiro, um espanto. Muita gente acha que são doenças só de criança e que adulto não tem. Isso não é correto. Segundo, crianças que tinham diagnóstico feito por médicos de criança que hoje já não conhecem mais essas doenças.
Alguns médicos de criança que hoje já não trabalham mais, e médicos de adulto que têm mais dificuldade porque não conviveram com essas doenças. Então, todas essas doenças que eram próprias da criança ou comuns na criança, hoje vêm apresentando mais dificuldade de diagnóstico, até porque ele não pode ser só clínico, ele tem que ser laboratorial. Então, antes da introdução da vacina, como eu reforço aqui, a cachumba era uma das principais causas de meningite asséptica ou encefalite viral. Imaginem vocês que muita gente até hoje não imagina que cachumba possa transmitir, possa causar meningite, e isso numa faixa que vai a mais de 30% dos casos de cachumba. E é assim que ocorre mesmo. Quando a gente trabalhava com cachumba em criança, a gente via com muita frequência uma forma de meningite viral mais branda, menos letal, menos grave e eventualmente se descobria a cachumba, ou durante a meningite, ou logo depois da meningite, ou junto com ela, e aí a gente tinha um diagnóstico clínico de cachumba junto com uma meningite ou encefalite. O vírus atravessa a placenta, mas ele não causa malformações no feto. Isso hoje também está tendo uma importância enorme. Depois que a rubéola foi eliminada, vamos dizer, diminuída ou reduzida, ou eliminada do país, desde 2009, 2010, que a gente não tem mais rubéola, não existe mais aquele temor de rubéola congênita, que seria o vírus passar na mulher grávida para o feto, causando malformações comuns, habituais. Sarampo nunca fez muito isso, mas hoje há um exemplo que é praticamente um tsunami apavorante que a gente está vendo no país e no mundo, que é o Zika vírus, atravessando a barreira, atravessando a placenta e fazendo a famosa microcefalia. E eu, só para aproveitar, eu queria deixar bem claro, não é só microcefalia. Atrás dela nós vamos ver muito mais coisa por conta do Zika, como surdez, cegueira, dificuldade visual e outras dificuldades por conta de microcefalia de um vírus desse que atravessa a placenta e faz um estrago como o Zika vírus. Cachumba não faz isso. Aqui a figura mais clássica que a gente via numa criança, vejam bem o vermelhão, que vai lá de cima, debaixo da orelha, pegando a região da glândula salivar, mas chegando também a glândulas submandibulares. Com febre, dor de cabeça, é muito comum vômito, esse aumento pré-auricular, é macia, dolorida, não tem muito limite palpável, não é igual um gânglio redondinho que a gente coloca a mão e sente o gânglio. É diferente isso, a cachumba é mais mole. E esses vômitos e muita dor de cabeça, muitas e muitas vezes, eram causados por uma meningite. Se você faz o exame, faz o sinal meníngeo, rigidez de nuca, Kernig, Brudzinski, etc., muitas vezes nós íamos encontrar dentro do quadro da cachumba uma forma de meningite que não precisava nenhum tratamento especial nem diferente. Era simplesmente acabar a cachumba e acabar a doença. Mas muita gente no mundo todo, evidentemente, se apavora só com a palavra. Você pronuncia meningite, alguém treme. Porque imagina as formas bacterianas violentas que a gente conhece. Meningite meningocócica, por pneumococo, por hemófilos, que hoje também está, felizmente, abolida praticamente com a vacinação de hemófilos, de rotina, mas meningite meningocócica, todo mundo que sabe que é o que ocorre, é uma doença que apavora uma população inteira. Agora, a cachumba pode fazer no adolescente, no adulto jovem, menos na criança, a orquite, que é a inflamação de testículo, pode fazer a oforite, que é a inflamação de ovário na mulher, pode fazer mastite, e pode fazer outros problemas, como até miocardite pode ocorrer. Há um diagnóstico diferencial importante da cachumba, porque não é só o vírus da cachumba que causa aquele aumento da parótida. Parotidite pode acontecer por outros vírus, pode acontecer por... Deixa eu passar aqui que já
Nós já vimos aqui a parotidite, a adenite, a orquite. Isso são os problemas que ela mostra, que nós já mostramos. O diagnóstico diferencial nós vamos ver daqui a pouco, tem uns 14 ou 15 situações que confundem com cachumba. Então, nem tudo que incha o rosto, incha a região de parótida, é cachumba. Eu queria só chamar a atenção para uma coisa. Quando denominaram parotidite epidêmica, é porque é uma das poucas, ou talvez uma das únicas causas que causa de doença viral que causa microepidemias, surtos ou grandes epidemias. As outras causas, outros vírus, outras infecções, outras formas de inchação da mesma região, tem outras causas, outros motivos que não são transmissíveis, então não são doenças comumente causadoras de surtos ou de epidemias. Aqui eu trouxe só como exemplo o seguinte: quando nós começamos a observar cachumba e alguém falar em cachumba, questionar a cachumba, nós fomos buscar o seguinte: 2001 a 2005, vejam bem, surtos de países, nos Países Baixos, que é a Holanda, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, predominando em adultos jovens, todos eles. 2004 a 2006, o Reino Unido, o surto foi causado por um tipo de genótipo diferente daquele da vacina. Então, essa já pode ser uma das diferenças a ser discutida. Será que está havendo outro vírus e não aquele que a vacina protegia? Essa é uma pergunta que existe. 63% tinham uma ou duas doses de vacina. É a segunda pergunta que surge, que ainda vai ser estudada. Será que a vacina está falhando ou será que é assim mesmo? Ela cai a imunidade no decorrer do tempo. 2014 a 2015 a 2016, surtos no Brasil. Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Goiás, Ceará, Pernambuco. Ou seja, o Brasil de ponta a ponta teve e tem surtos de cachumba hoje. Desde 2013, 2014 começaram. Olha que gracinha que esse fulano, que eu não sei bem o nome dele, eu acho que ninguém que conhece essa figura, teve cachumba em 2015, foi desfalcado do seu time, deve ter perdido aí alguns centavos por não ter jogado, pode não ter ganho algum dinheirinho. Está aqui o Neymar com cachumba, sorrindo, mas deixou de jogar, ou seja, um profissional que perdeu parte do seu trabalho porque teve cachumba. E outros tantos que tiveram a mesma coisa, que deixaram de trabalhar por um momento, ou seja, uma doença que quando ocorre no adulto faz uma diferença. A criança deixa de ir para a escola, o adulto deixa de trabalhar. Então já tem esse significado também. E o adulto pode ter muito mais do que a criança: a oforite, a orquite, a mastite, a cardite. Então já faz outra diferença. Então é uma doença que passa a ter importância sim. Em 2014, o município de Linhares fez um belíssimo trabalho questionando a Secretaria de Saúde, porque estava falando num surto de cachumba numa empresa. Olha a faixa de idade, era mais adulto jovem e adulto. Chegava a 15, 20 anos, mais ou menos, entre 5, 9, até predominando entre 10 a 15 anos. Numa empresa, foi na faixa de outubro, novembro, mais ou menos, e eles questionaram a Secretaria de Saúde, que dizia: ela não é de notificação obrigatória. O LACEN, que é o laboratório da Secretaria, não tem como fazer diagnóstico, não está equipado para isso. Não tem insumo, não tem equipamento, não faz de rotina, ou seja, foi feito o diagnóstico aqui em Linhares e esse belo trabalho de epidemiologia que foi feito e enviado para nós, mas foi simplesmente como um diagnóstico clínico, o que dá o direito a qualquer pessoa de duvidar ou levantar pelo menos um questionamento: é cachumba mesmo ou é uma das outras causas que são parecidas? Isso a gente não sabia ainda. 2014. 2013, 2015, o Estado de Minas Gerais, ou seja, a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, fez um alerta sobre o número de casos de cachumba, não só em Belo Horizonte, mas em muitos municípios
de Minas. Então já era outro estado falando em cachumba. O Rio de Janeiro, em 2007 a 2015, falava de cachumba, sendo que 2014 a 2015, aqui à direita, houve um aumento significativo de surtos de cachumba no Rio de Janeiro. Eu quis ter uma certeza a respeito disso, porque quando a gente fala de cachumba, hoje, como o sarampo, como a rubéola, como o dengue, como chikungunya, zika, nós não podemos simplesmente olhar alguém, olhar um exame clínico e dizer é essa doença ou aquela doença. Sarampo chama atenção, é muito característico, mas confunde com rubéola, confunde com várias outras doenças que vocês têm ideia, com escarlatina, hoje confunde com dengue, confunde com todas essas doenças dos vírus, chikungunya, zika, etc., que podem causar o exantema. Essas doenças se confundem muito. Hoje não se admite falar numa doença dessa sem ter diagnóstico de laboratório. E era o que eu queria pedir. O Instituto Adolfo Lutz, dia 9 de junho deste ano, me mandou a seguinte resposta: informo que há registro de vários surtos de cachumba no estado de São Paulo, capital e interior, e temos notícias da ocorrência de surto de cachumba em outros estados este ano, inclusive em outros países, o que corrobora tudo que nós estávamos vendo até agora. Em surtos ocorridos entre 2006 e 2007, foram isolados o genótipo L, proveniente do Japão, e o genótipo C, presente em vários países da Europa. Em outro trabalho já tinha outro tipo de genótipo, como vocês viram. Alguns casos foram confirmados pelo PCR em tempo real. O que é isso? É um tipo de exame em que se confirma a presença do DNA do vírus. Ou seja, aqui não há dúvida nenhuma se um laboratório como o Adolfo Lutz, no caso, dá uma resposta dessa, dizendo que encontrou com o PCR o vírus de uma doença, é porque aquela doença existe, com certeza absoluta. Eu não gostaria de conversar com vocês que antes de ter uma resposta como essa, oficial, de um laboratório oficial da rede nacional do Ministério da Saúde, antes de ter uma resposta dessa, nós tínhamos simplesmente notícias de jornal da imprensa do país inteiro. E notícia da imprensa é um laboratório como esse, dando uma confirmação oficial, a história é outra. Ou seja, nós estamos tendo sim a reemergência da cachumba no país inteiro. O diagnóstico, que geralmente é clínico ou era somente clínico, hoje precisa do laboratório, uma sorologia ou o PCR, sorologia é mais fácil, PCR é mais complexo. Precisa de um equipamento mais complexo, treinamento pessoal, insumos e coisas específicas para fazer o PCR, como se faz hoje de dengue e de outras doenças. Então, é necessário que um laboratório tenha capacitação para fazer isso. Nós, no estado, que me conste, ainda não temos. Então, o diagnóstico, até o momento, passa a ser clínico ou clínico-epidemiológico, como a gente fala. Se eu tive um caso que confirmou que era cachumba e o outro que teve contato, há um raciocínio, então, clínico-epidemiológico que ajuda. Mas podendo, a gente tem, pelo menos, uma amostragem de algumas pessoas colhendo a saliva, colhendo próximo lá do canal salivar, lá no fundo da boca, perto dos molares, para fazer a virologia e confirmar a doença, além da sorologia que vai mostrar IgM e IgG colhidos pelo menos até 5 ou 7 dias depois do início dos sintomas. Isso nos lugares que fazem. Não sei se o Espírito Santo começou a fazer isso. Até 2014, 2015 não fazia. No líquor, a linfocitose é predominante em casos de meningite e encefalite por cachumba. Aumenta um pouco o número de células e pode se desenvolver em 50% dos casos de cachumba clínica. Há uma diferença pequena, há uma modificação pequena do líquor
Não há, por exemplo, uma quantidade de pus, como nas meningites bacterianas, mas pode ocorrer com mais frequência do que a gente imagina a meningite viral por cachumba. Esse isolamento viral é seletivo até por conta de quantidade de material e possibilidade técnica de se promover o diagnóstico de PCR com o vírus, que pode ser colhido na saliva, na urina, no líquido seminal ou no líquor, que é o líquido cefalorraquidiano, sempre na primeira semana de doença. A amilase, que é a enzima da glândula salivar, pode estar aumentada na parotidite, eventualmente na pancreatite, da cachumba, dando dor abdominal, calafrio, febre, vômito persistente, mas o teste não é específico. Você simplesmente está sabendo que a parótida ou o pâncreas podem ter sido agredidos, e isso pode ocorrer por várias outras causas além da cachumba. Então não é um diagnóstico definitivo. Definitivo, de fato, a sorologia ajuda bastante, mas o definitivo, de fato, padrão ouro, como a gente fala, é o PCR para o vírus da cachumba. O diagnóstico diferencial, como eu me referi anteriormente, pode ser feito com várias outras situações. Por exemplo, o estafilococo, que causa abscessos, infecções diversas, desde impetigo, furúnculo, etc., também pode fazer infecção, mas não seria uma causa de transmissão em surtos, como é o vírus da cachumba. Influenza, parainfluenza, Coxsackie, Epstein-Barr, herpes vírus, outros vírus podem fazer, então, a inflamação da parótida, e esses podem realmente se transmitir em quantidade menor, confundindo mais um pouco com a própria cachumba. O vírus da imunodeficiência costuma fazer aumento de parótida. Algumas pessoas debilitadas de forma extrema, mal cuidados, parece que aumenta um pouco a parótida na mesma medida em que reduz aquela quantidade de gordura do rosto. Quem tem ou teve o desprazer de ver e observar aquelas pessoas de campo de concentração, que vê que a pessoa parece que foi chupada, que não tem gordura no rosto. Há um certo aumento da parótida. Isso também, evidentemente, que não é diagnóstico de cachumba. Agora, pode ocorrer uma obstrução do conduto de Steno, que é o conduto que vai levar a saliva para a boca. Se há uma obstrução, é como qualquer cálculo. Ele faz uma parada, enche de saliva e a parótida pode começar a doer por causa disso. Agora, isso também, evidentemente, é uma formação pessoal, isso não é um caso de formação de surto nem de epidemia. Mas existe uma parotidite recorrente que não se sabe muito bem o diagnóstico dela, que algumas pessoas têm. Pode estar ligado à doença autoimune, mas também casos que são pouco frequentes, isolados. Então, na verdade, o que causa realmente a forma em surto ou epidemia é o vírus da cachumba. A vacina dela, que é a vacina hoje dita tríplice viral e hoje também a tetraviral, a tríplice viral, que é de sarampo, cachumba e rubéola, é feita de rotina. Ela contém vírus atenuados do sarampo, da rubéola e da cachumba, e é feita com proteína de ovo de galinha. Isso cria uma confusão enorme em pessoas que dizem: fulaninho não pode tomar vacina porque não tolera ovo. É importantíssimo a gente saber qual é o nível de intolerância ao ovo, porque tem criança que vomita quando come ovo, tem criança que tem alguma forma de alergia e não tolera bem a proteína do ovo. Agora, é muito claro que isso não é contraindicação a fazer a vacina tríplice viral nem a tetraviral. Quem tem um problema grave como edema de glote, quem tem uma reação alérgica violenta com proteína do ovo, esse evidentemente não deve tomar a vacina. Mas é muito comum a gente ouvir essa história mal contada, dizendo fulano não vai tomar a vacina porque tem intolerância ao ovo.
É importante a gente prestar atenção nisso, para não deixar alguém com uma vacina, sem vacina de sarampo, sem cachumba e sem rubéola, e hoje sem a vacina de varicela, que também está junto dela, que é a chamada tetraviral. Hoje no PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações, o programa oficial de vacina do Ministério da Saúde, se faz a vacina aos 12 meses, a tríplice viral, e aos 15 meses ela já é a tetra, porque ela é combinada com a vacina de varicela. Então essa tetra é sarampo, cachumba, rubéola e varicela, que é a catapora. Por via subcutânea, não tem nenhum cuidado especial, não costuma dar reação importante, mas deve ser evitado em pessoas que têm problema de imunidade, imunossuprimidos, quem está fazendo uso de quimioterápico. Grávidas não devem tomar também essa vacina por medida de precaução. Quando eu fiz essa apresentação, eu não tinha esse dado, que por incrível que pareça, me foi enviado hoje às 11h30 da manhã. Eu estou buscando essa informação do Ministério da Saúde. Há um tempo eu estou querendo saber do que se fala, qual é a realidade, o que o Ministério está falando. Eu não tinha simplesmente nenhuma resposta. Hoje eu tive aqui, para minha surpresa, e deu sorte de colocar ainda nessa apresentação, vocês estão vendo aqui, ó, junho de 2016, o gerente da área de vigilância epidemiológica do Ministério da Saúde, falando em situação epidemiológica da cachumba no Brasil, em que ele mostra, por exemplo, notificações de parotidite infecciosa a nível nacional. De acordo com a nota tal, assim, alerta sobre os casos de parotidite infecciosa e lembra que a portaria de 2016, que trata da lista de notificação compulsória, que eu acho que todos vocês conhecem, ou já ouviram falar do SINAM, que é o Sistema Nacional de Notificação de Agravos e Doenças de Notificação Obrigatória, a cachumba não é uma doença de notificação compulsória. O que decorre disso? A maioria dos estados simplesmente não notifica. Agora, de um tempo para cá, a gente ouve dizer, é interessante dos casos de surtos. Só que eu tenho uma discussão já de muitos e muitos e muitos anos. Se você fala que só vai notificar surtos, a maioria das doenças passa, porque quando você vê em algum lugar uma doença, alguém viu mais adiante mais uma ou mais duas, e mais adiante alguém viu mais duas ou três, se você somar, você vai acabar num surto, mas nenhum ficou sabendo do outro, ou seja, nós estamos jogando isso aqui para debaixo do tapete. Nós não queremos saber, então damos essa desculpa esfarrapada. Não é doença de notificação compulsória, então alguns estados, se quiserem, podem fazer a notificação compulsória. Minas Gerais está fazendo, acho que Santa Catarina está fazendo, o Paraná, não sei se faz, em alguns estados que tem um pouco mais de autonomia, um pouco mais de seriedade para fazer, fazem isso. Eu acho isso simplesmente doloroso, da gente tratar uma doença dessa ordem, dessa forma. E a minha opinião pessoal, sou responsável por ela e, evidentemente, brigo muito por ela e há muitos e muitos anos. Internações por cachumba, isso ainda dado do Ministério da Saúde, 2000 a 2016. Vocês vejam que nós temos casos de internação. Acontece que isso aqui não reflete nem um percentual ínfimo da realidade da doença. Se eu tenho só os casos internados, eu tenho só aqueles casos que foram graves por algum motivo, a grande maioria deles causados por alguma forma de meningite, que com isso se interna, porque a meningite é sempre internado. A cachumba quase nunca é internada. E se não é notificado obrigatoriamente, nós simplesmente achamos que essa estatística aqui, para efeito de conhecimento da incidência da doença, não representa nada. Muito obrigado a vocês, eu fico às ordens para responder alguma pergunta, algum comentário, ou a gente ampliar alguma coisa que eu possa ampliar para vocês. Desligo aqui.
Bem, terminamos a nossa apresentação e vamos agora para a parte onde nós poderemos tirar as dúvidas, aproveitar a presença do Dr. Ronaldo, e aqueles que tiverem dúvidas, por favor, esse é o momento. Temos alguns profissionais que estão digitando as suas dúvidas. Vamos aguardar um pouquinho para dar o tempo. Tem uma pergunta aqui que está sobre se a notificação no Espírito Santo também não é obrigatória. Eu saí do estado em 2014, exatamente quando o área estava começando a fazer aquela notificação dos casos. Que me conste, até hoje o Espírito Santo também não tem notificação obrigatória para cachumba. Ainda temos algum profissional que está digitando, fazendo sua pergunta. Hoje nós estamos com um pouquinho de tempo. Temos 2 profissionais. Vamos aguardar um pouco. A Zirleide, ela, de Ponto Belo, ela respondeu a pergunta sobre se o Espírito Santo, a notificação não é obrigatória. Ela disse que não é obrigatória a notificação. Mas não é pergunta, não, ela está concordando. Está digitado. A doutora Zirleide de Ponto Belo está informando que ela recebeu uma nota técnica recente do Estado falando sobre o surto atual, e ela disse que pode enviar para o senhor. Eu gostaria de receber a nota técnica do Estado. Eu acabei de receber essa nota do Ministério da Saúde, essa apresentação, e a nota, não sei se é a mesma que eu já li. Eu já li uma nota do Estado falando simplesmente o que é a cachumba, quando a vacina deve ser feita, e somente isso. Ninguém mencionou, por exemplo, que o LACEN fosse fazer diagnóstico, estivesse se empenhando para tentar fazer o diagnóstico. Eu não ouvi nada a respeito de diagnóstico. Nós temos uma outra pergunta. Se o senhor poderia falar um pouco sobre a campanha de vacinação em adultos na atualidade? Se existe alguma campanha para adultos sobre, aqui em Vitória, sobre cachumba, para cachumba, né, no caso? Olha, me consta que a vacina pode ser feita até os 49, ou seja, quase até os 50 anos. Na verdade, ela pode ser feita em qualquer idade. Quem não tomou a vacina, quem nunca teve a doença, é possível e é interessante tomar. Agora, não me consta, não tenho informação de nenhuma campanha, de nenhuma proposta de campanha a respeito disso. Eu não estou mais na secretaria, eu não tenho essa informação. Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? A Giane, temos aqui dois profissionais digitando. Vamos aguardar um pouquinho. Aqui eu fico fechado. Fecha. Pode fechar. Pode fechar. Só um momento, por favor. Vamos aproveitar, tirar as dúvidas, né?
Ronaldo, após realizado o diagnóstico, qual o tratamento para a cachumba? Nenhum. Antitérmico, algum repouso, evitar contato com pessoas que sabidamente possam pegar e que não tenham tido a doença ou não tenham proteção, mas não existe um tratamento específico para ela. Nem a doença, nada. Temos mais um profissional digitado. Olha mais um pouquinho. Um pouquinho de paciência que os profissionais estão digitando. Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida que vocês queiram discutir com o Dr. Ronaldo? Temos um profissional ainda digitando. O Estado, tem um profissional que está comunicando, o Estado enviou uma nota para o setor de imunização. Estamos inicialmente vacinando profissionais de saúde e será identificado, intensificado, eu acho, né, a vacinação prevista para setembro de 2016. Intensificado, eu já tinha consertado. Então, nós temos a informação que o Estado enviou uma nota para o setor de imunização e estão inicialmente vacinando os profissionais de saúde. E essa vacinação será intensificada a partir prevista para setembro de 2016. Essa informação é interessante porque, mesmo que exista qualquer discussão a respeito da vacina feita anteriormente, a gente precisa ver, especialmente, além da criança, o adolescente, o adulto jovem, que não tenha tomado nenhuma dose, deve se vacinar. Quem tomou uma única dose, se puder tomar a segunda dose, válido, porque é mais interessante com duas doses do que com uma dose só. Então é muito interessante essa notícia de que o Estado está preocupado em fazer a única medida que está correta em fazer, além de fazer diagnóstico, se quiser fazer, evidentemente. Mas, por enquanto, a medida correta é realmente fazer a vacinação. Doutor Ronaldo, nós estamos com uma informação que um desses profissionais que foi citado, né, após a vacinação, veio a sentir sintomas de cachumba. Isso é possível? Uhum. Olha, eu tenho dificuldade em dizer foi a vacina ou foi coincidência. Não. Peraí, não foi coisa não. Olha, a dificuldade de a gente dizer que a vacina pode provocar a doença, isso não é comum, não é habitual. Pode haver alguma coincidência de tomar a vacina e estar adoecendo naquele momento, é possível. Agora, lembrando sempre que é uma vacina viva, atenuada e pode eventualmente causar algum tipo de sintoma brando. A vacina de sarampo pode fazer isso, a vacina de varicela pode fazer isso, a gente sabe disso. É possível ocorrer. Eu não tenho como provar, nem eu acho que ninguém, a não ser fazendo a avaliação virológica daquela pessoa e comparando com a vacina, para ter uma confirmação clara. Se isso foi um efeito adverso de uma vacina ou não, ou foi uma coincidência. Eu não tenho como responder isso. Ela
informa aqui que esses sintomas apareceram após 15 dias da vacinação. É perfeitamente possível que seja com uma reação natural da vacina. Mais alguma dúvida? Bem, vamos aguardar. Se temos mais alguma dúvida. Temos um profissional que vai digitando. Sim, a doutora Zirleide está dizendo que foi muito bom estar assistindo essa web palestra. Muito obrigada, está agradecendo. Ok. Ela está dizendo que não é doutora. Bem, já que todas as dúvidas foram sanadas, então nós vamos encerrar essa web conferência, essa web palestra de hoje. Queremos agradecer a presença do Dr. Ronaldo, e também agradecer a participação de todos vocês nessa web. E a semana que vem estaremos com a nossa próxima, que será a crise febril. Então, aguardamos vocês na próxima semana. Boa tarde a todos. Boa tarde. Muito obrigado.